Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 25 da obra O Livro dos Médiuns. Obra maravilhosa, né, para quem se interessa sobre a alma, espírito, a comunicabilidade entre os dois mundos, que aliás são fenômenos naturais, né, que fazem parte da vida. Kardec não cansa de nos explicar. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius e vamos logo ao que interessa, né, por assim dizer. Bom, estamos na primeira parte, né, no capítulo 4, em que se intitula Os Sistemas. Vimos diversos sistemas, até a aula passada vimos umas definições sobre os espíritos, né, foi uma aula bem conceitual, e hoje, a aula de hoje é interessantíssima, interessantíssima, porque teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre perispírito. Vamos lá. Trata-se da questão 50, tá? Do item 50, na verdade, do item 50 do capítulo 4, primeira parte, que versa sobre os sistemas. Nesse sistema, que é chamado de sistema da alma material, lembrando que o que são esses sistemas? São as interpretações que se tinham na época, né, de Kardec, sobre as manifestações espíritas, sobre o que eram essas manifestações, sobre o que as causava e sobretudo também, e muitas vezes, acerca da natureza dos espíritos. Daí porque a transcendência, a importância desse capítulo, tá? E nesse sistema da alma material, foi um sistema que surgiu à época em que dizia que espírito e perispírito era a mesma coisa, de natureza material, tá? Espírito e perispírito seria de uma natureza só, porém material. Aí é onde está o que da história. Bom, em resumo, haja vista que não é nosso objetivo falar sobre perispírito, né? Não nessa aula de hoje, mas na doutrina espírita chegou-se à conclusão, tem-se como teoria muito aceita, de que todos nós, encarnados, somos um sistema terciário, trifásico, ou seja, o sistema humano encarnado, eu que estou vos falando, você que está me ouvindo, encarnado, nós somos um sistema trifásico, no sentido de que somos espíritos imortais, obviamente, temos um corpo físico, está aqui o meu, vocês têm um corpo físico de vocês, assim como todos nós, e há um elemento chamado perispírito, e é esse elemento perispírito que é passível ainda de controvérsias, que é passível de interpretações, é preciso estudar muito a respeito disso. Os próximos itens, tanto esse 50 como o item 51, vai testificar muito isso. E claro, só com relação a perispírito, existem muitas teorias, eu mesmo sou um pesquisador dessa área. Mas não vamos atropelar aos fatos. O que seria o perispírito? Seria, moralmente falando, é o corpo fluídico do espírito. O que seria o corpo fluídico do espírito? Seria o órgão das sensações. É através do perispírito que o espírito desencarnado, porque o encarnado como nós vemos através da matéria, né? Dos olhos, dos ouvidos, vemos através dos olhos, ouvimos através dos ouvidos, os 5 sentidos que são processados, que geram e captam informações que são processadas pelo nosso cérebro, que interpretam esses sinais que vêm do meio ambiente, e é assim que funciona. Quando desencarnamos, o espírito que nós somos tem uma propriedade, ou goza de um componente, digamos assim, chamado perispírito. E esse perispírito é que dá
a individualidade do espírito, é que dá a sua indistinguibilidade, é que daria o seu caráter de existência física. Não se sabe a natureza do perispírito, a própria codificação nos diz isso, mas lá no livro dos Espíritos, fica como dica de estudo, lá na parte que fala sobre a sensação dos espíritos, lá fica bem claro que o perispírito é o órgão das sensações, ou pelo menos uma coisa que se sabe sobre ele é que ele é o órgão das sensações. Ou seja, é através do perispírito que nós vemos, que o espírito desencarnado, ele vê, ele ouve, ele sente os cheiros, sabores não, porque ele não come, né? E por aí vai. Então vale a pena dar uma revisitada lá. Perispírito é um tema interessantíssimo, importantíssimo. Inclusive eu sou pesquisador da área e tem muito que se falar sobre ele. Muito provavelmente nós traremos adendos aqui acerca da natureza do perispírito, por assim dizer. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao que nós estamos fazendo, né? É aqui o estudo de O Livro dos Médiuns. Vamos lá. Então, no capítulo 4 da primeira parte, que se chama Sistemas, temos aqui uma Kardec nos mostra que na época havia a ideia ou a hipótese do sistema da alma material. O que seria esse sistema da alma material? Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Natureza íntima da alma. Então já se sabe aqui que é a nível de teoria, porque até os dias de hoje nós não sabemos qual é a natureza íntima da alma. Simplesmente não sabemos o que é o espírito. Bom, sabemos que ele existe, isso é indubitável. Não sabemos qual é a sua natureza. Continuando aqui. Então, segundo esta opinião, a alma, aqui é que já se expande para o perispírito, tá? Olha só, segundo esta teoria, ou seja, da alma material, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o envoltório fluídico da alma ou espírito. O perispírito, sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria, assim, de uma natureza material mais ou menos essencial, segundo o grau da sua depuração. Eis aqui o sistema. Resumindo, se não ficou claro. Nesse sistema, essa opinião aventa duas hipóteses, que alma e perispírito, na verdade, poderiam ser a mesma coisa. Quanto a isso, tem muitas teorias a esse respeito. Hoje é preciso entender, acima de tudo, gente, acima de tudo, é preciso entender que na época que Kardec criou o termo perispírito, o conceito de perispírito já é muito antigo, vem dos caldeus, antes dos egípcios. Os egípcios já falavam no conceito de perispírito. Paulo de Tarso já falava no conceito de perispírito, quando ele diz lá numa de suas cartas, eis que morre, né? Eis que morre ou deita-se princípio físico, né? O corpo físico, mas ressurge o corpo espiritual. Ele só não usava, e ninguém anteriormente usava o termo perispírito, porque esse termo perispírito ele foi cunhado por Allan Kardec, então ninguém usava antes. Mas o conceito de perispírito está na cultura chinesa, está na cultura hindu, está na cultura hebraica, enfim, na cultura egípcia. É um conceito muito antigo, como eu falei. Perispírito é um assunto que precisa ser tratado à parte. E outro detalhe, que muitas coisas desde Allan Kardec foram descobertas pela ciência que Kardec não tinha como saber na época, como, por exemplo, a própria física quântica, os conceitos de campos que não existiam na época de Allan Kardec, o próprio conceito e abrangência e desenvolvimento do conceito de energia,
que na época de Kardec estava ensaiando os primeiros passos, e Kardec não tinha muita noção disso, nem ele, nem nenhum cientista da época. Então, é preciso levar muito em consideração isso. Então, o que diz esse princípio material? Que espírito, ou seja, a alma e o perispírito seria a mesma entidade. Isso até faz sentido, embora, como nós veremos daqui a pouco, Kardec não concorda com isso, inclusive ele rechaça mesmo quem assim entende, mas eu mesmo sou dos que acredita que perispírito e alma, eles são a mesma entidade. Tem diferenças, claro, mas são a mesma entidade, sim. Pertence à alma, por muitas razões, isso fica bem claro, tá? Mas o que Kardec está combatendo aqui não é o fato de perispírito e espírito serem a mesma coisa. O que ele está combatendo é o fato de se dizer que alma e perispírito têm princípio material, que são matéria. Isso, inclusive, é até inconcluso. Não se tem conclusão disso, porque ninguém sabe o que é a alma. A alma, eu estou falando agora, espírito. Ninguém sabe o que é o espírito, nenhum de nós. O próprio Kardec diz aqui. Ninguém sabe o que é alma, ninguém sabe qual a constituição do espírito. Bom, vamos ao que o Kardec escreve aqui, ó. Então, este sistema, não falando do sistema da alma material, né? Este sistema não infirma, ou seja, não destrói nenhum dos princípios fundamentais da doutrina, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Então, a primeira coisa que o Kardec diz aqui é que esse sistema ou essa concepção não vai mudar o que é o mais importante, que é a destinação da alma, a sua pureza, os seus valores morais, o seu princípio de evolução, de depuração, o fato de nos tornarmos seres humanos melhores, né, homens e mulheres melhores, e o fato de entendermos que a alma, o espírito, seja lá o que ele for, ele está destinado à evolução, ao crescimento, à depuração, a tornar-se cada vez melhor. E nisso Kardec deixa bem claro de que esse sistema da alma material não influi em nada quanto a isso. Nada mesmo. Eu penso até agora, grifo meu, que essa é uma questão muito mais científica do que moral propriamente dito. Mas acontece que todas as descobertas, todos os conceitos têm implicações morais, sim. Bom, o que vem agora, aí Kardec realmente... Bom, vejamos aqui. Kardec parece não ter gostado muito não dessa teoria, e ele até rechaça quem pensa diferente. Olha só. Kardec continua aqui no item 50. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é definitivamente senão uma simples interpretação de palavras. Mas as ideias surgem de interpretações de palavras, as ideias surgem no pensamento livre do que quer que seja, não esqueçamos isso. Então, esta opinião, que ou seja, a opinião do sistema da alma material, esta opinião, de resto, muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz, não foi uma entre os físicos. Olha só, Kardec já falava sobre a dualidade da luz, né? Ou seja, a luz é onda ou é partícula. E isso sim, na ideia, aliás, na época de Kardec, principalmente por físicos como o Young, né? Huygens e o Young, tem até a experiência de Young da difração da luz, reflexão da luz e por aí vai. Já o próprio Isaac Newton, né, bem antes, já falava na dualidade da luz, ou seja, a luz que podia ser visto tanto como partícula quanto por onda. E Kardec, antenado, claro, cientista que era, antenado muito nesses comenos, nessas reminiscências. E claro, o fato de a luz, hoje nós sabemos que a luz é uma coisa muito estranha,
A luz é um elemento dual, ela se comporta, dependendo de certas circunstâncias, ela se comporta como onda e às vezes se comporta também como partícula. Hoje já é um fato. E é óbvio que não divide os físicos, apenas divide opiniões, e isso é diferente. E opiniões, por mais díspares, por mais diferentes que sejam, elas são sempre muito bem-vindas. Bom, os que quiserem formar partido por essa questão tão pueril, que é a questão do espírito visto como matéria, né, provariam só por isso que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal, e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia, a cisania, ou seja, a separação. Por isso, exortamos todos os verdadeiros espíritas a se porem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligar a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Bom, eu entendo o que Kardec falou, mas eu tenho uma crítica pessoal, aí é pessoal. Eu acho que ideias novas ou ideias, por mais diferentes que sejam, elas não têm por função causar separação, mudar as coisas e dividir, não. Eu acho que são opiniões que precisam ser levadas a sério quando são seriamente concebidas. E eu não vejo por que debater-se sobre o tema da natureza do espírito, da natureza do perispírito, isso seja pueril. Eu acho que não mesmo. Faz parte do espírito humano, aliás, a curiosidade de saber e entender sobre as coisas. Afinal de contas, se os cientistas não se debruçassem sobre o queijo podre, sabe? Quem já sentiu o cheiro de queijo podre, dá vontade de vomitar por dias. Mas foi a curiosidade acerca disso que a ciência desenvolveu a penicilina, que livrou tantas e tantas pessoas de terem amputadas pernas, mãos, braços inteiros, com os antibióticos, né, da cepa da penicilina. Salvaram-se tantas vidas porque foram questionar, inclusive, coisas podres. Então eu guardo uma pequena reticência com relação a essa fala do Kardec. Eu não sei se aqui sou eu pessoalmente, eu não sei se concordo totalmente com isso, não. Quando ele diz assim, os espíritos não insuflam jamais a acrimônia e a cisania, a separação. Eu acho que aqui não se está querendo separar nada. Eu acho que as pessoas que pensam e que pensam por si só, elas têm o direito de pensar, de ter ideias, e eu não vejo por que isso seria mal. Eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que o direito do livre pensamento é inalienável. O que você não pode é impor. O que você não pode é dizer, o sistema está errado sem ter provas. Mas é uma ideia científica, e eu não vejo mal nenhum nisso, sabe? Bom, e aqui Kardec, depois ele vai defender o que os espíritos já disseram sobre perispírito, tá? Olha só, quando ele diz aqui, cremos necessário dever dizer em poucas palavras sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos espíritos. Então aqui Kardec não está falando com relação à natureza material de perispírito e espírito. Ele está falando da natureza de que espírito, do fato de que espírito e perispírito são coisas diferentes. E aqui ele está dizendo que essa ideia de que espírito e perispírito seriam coisas diferentes, ele diz assim, ele escreve assim, Kardec, está fundada nos ensinamentos dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais e mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Mas concepção humana é de espíritos também, pois o ser humano é também um espírito. Fica a nota. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos.
Sua existência nos foi revelada pelos Espíritos e a observação nula confirmou. Aí ele cita aqui o Livro dos Espíritos, questão número 93. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações dos espíritos e segue a dica lá no Livro dos Espíritos, questão de número 257. E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, sua desorganização. Aqui já é outro tema, tá? É a questão da materialização dos espíritos, tema esse que nós veremos mais para frente, tá? Seria necessário, por outro lado, que esta matéria, que pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma ou a veste com o corpo. Aí sim, com certeza, devemos tratar ou traçar como correta a divisão entre espírito e matéria. E o que é inteligente não é a matéria, é o espírito. Embora haja uma experiência mecânica, orgânica na matéria, quando se estuda o cérebro, quando se estuda a homeostase, quando se estuda os sistemas homeostáticos glandulares, dos hormônios, do código genético, claro que há uma inteligência inegável nos sistemas orgânicos, portanto materiais. Mas aqui Kardec está falando da inteligência criativa, da inteligência que nos faz sonhar, desenvolver matemática, arte, cultura, dança, física, ciência, poesia. Isso sim é o espírito, com certeza. Bom, e aí Kardec encerra. E aí sim, olha só, aí sim isso aqui não há o que discordar e permanece até os dias de hoje. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria, e assim, para todos nós, é imaterial. E ele nos convida a dar uma olhada no Livro dos Espíritos, números 23 e questões 23 e 82. E aqui eu tenho uma crítica, assim, porque quando ele diz assim, ó, é preciso dizer que a alma é imaterial no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Não, isso não é verdade. No universo existem coisas que não são materiais e existem, são reais, como a luz, por exemplo. A luz é uma forma de onda, é uma forma de energia eletromagnética desprovida de massa, portanto ela não é matéria e existe. E existe. A luz, inclusive, é a base de quase toda a tecnologia que nós temos. Lembrando, gente, Kardec escreveu isso há quase 200 anos atrás. Muito a ciência já descobriu desde então. Então, não é verdade que uma coisa que não seja matéria não seja nada. É preciso entender que, na época, só entendia matéria, não se falava de energia. Até hoje, nas nossas escolas aí de espiritismo, né, temos aquela trindade, né, Deus, Espírito e Matéria, que eu até trocaria para Deus, Espírito e Energia, já que a própria matéria advém da energia. Então, mas aí é física moderna, é relatividade restrita de Albert Einstein, que sequer Allan Kardec ou qualquer outro cientista da época sequer desconfiava. Então tem esses detalhes aí do ponto de vista científico que é preciso sim chamar a atenção, é preciso sim olhar. Bom, e para finalizar, eu mesmo não posso deixar de dizer, eu mesmo o que eu penso do perispírito em função do que eu já pesquisei até os dias de hoje. Eu, assim, contrariamente ao que Kardec falou, eu penso que o perispírito, ele faz parte do espírito, portanto, eles são a mesma coisa, mas com fases diferentes, sabe? Na minha opinião, através dos estudos, até hoje, é uma teoria, claro, não estou dizendo que é certeza, não. Mas para mim, pelo que eu tenho estudado até hoje sobre perispírito, para mim perispírito na verdade é um campo,
gerado pelo espírito. De forma análoga, eu uso muito isso nas aulas do perispírito, é como se, imagina o espírito como sendo o ímã, sabe? E o campo magnético gerado pelo ímã seria o perispírito. Então observem que eles são o mesmo sistema, mas fases diferentes, propriedades diferentes, pode-se dizer até partes diferentes. Então, assim, Kardec não estava errado, eu acho que ele estava limitado limitado pelo conhecimento científico da época. Da época, é só isso, não é erro, não trata-se de erro dele, trata-se de limitação de visão científica em função da época que ele vivia. Bom, mas esse é um assunto que requer muito estudo, requer muito debate, muita leitura, muita discussão, discussão no sentido, no bom sentido, tá? Discussão na busca do conhecimento, na busca da verdade, que aliás é o que todos nós buscamos. Vou parar por aqui, porque na próxima aula, não percam, na próxima aula é meio que uma continuação desse debate, tá? Porque na próxima aula, Kardec convida por evocação, Kardec convida a opinião a esse respeito do Lamennais. Lembrando que quem foi Lamennais? Foi um padre, poeta e político e escritor francês que viveu ali entre os séculos XVIII e meados do XIX. Então, e aí o Lamennais, que observa-se pelo que ele foi, né? De novo, foi um padre, escritor, poeta, político, então ele não era da alçada da ciência, não era. Inclusive o que ele fala sobre perispírito é muito consistente, interessantíssimo, mas isso é tema do nosso encontro da semana que vem. Não percam, que vamos voltar a esse assunto do perispírito, que é um assunto interessantíssimo, é um assunto fascinante, importante, relevante e que fala da nossa vida. Essa que é a história. E isso é verdadeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o comentário de vocês. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é muito importante. Mais importante do que qualquer coisa. Tchau.